Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo do Vassoler Responde, eu trago para vocês considerações sobre mais uma pergunta que me vem sendo feita desde os primórdios aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Vassoler, que autores e autoras foram influenciados pelo grande escritor russo Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, que completou no mês de novembro de 2021 200 anos de existência. Grande Fyodor Dostoiévski, nascido no dia 11 de novembro de 1821. E aí, quais autores e autoras receberam a influência do Dostoiévski? Pessoal, para fazer esse Vassoler Responde para vocês, eu preciso dizer, antes de mais nada, que eu comparo a influência de Dostoiévski na literatura à influência do grande Sócrates na filosofia. Da mesma forma que se diz na tradição filosófica que há autores e autoras pré-socráticos e pós-socráticos, na literatura nós também poderíamos falar em obras pré-dostoiévskianas e pós-dostoiévskianas. Tamanha a revolução que as tomadas de posições artísticas de Dostoiévski trazem para a história da literatura, para a história da narrativa, para a história da filosofia, para a história da psicologia. Eu faria esse Vassoler Responde tendo em vista um período pré-dostoiévskiano e pós-dostoiévskiano, tamanha a importância desse autor. Quero dizer a vocês que a influência de Dostoiévski ultrapassa o campo da seara propriamente narrativa para chegar justamente à filosofia, à psicologia, à sociologia. Por exemplo, quero começar esse Vassoler Responde dizendo para vocês que lá pelos idos dos anos 2000, primeira metade dos anos 2000, ou na verdade passando ali, chegando à segunda metade dos anos 2000, quando eu era aluno do curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, eu fiz uma disciplina sobre Michel Foucault, né, em que nós estudávamos ali vigiar e punir, as questões disciplinares em meio à obra de Foucault, as instituições totais, coisa e tal. E aí a professora chegou para nós e mencionou a obra Recordações da Casa dos Mortos, esse livro fundamental de Dostoiévski, em que o autor fala, não em primeira pessoa, não como relato autobiográfico, mas com um narrador ali, relata o seu período de experiências siberianas, quando Dostoiévski ficou preso naquela que viria a ser eternizada como Casa dos Mortos, né, o presídio siberiano, em que Dostoiévski se viu justamente preso por ter sido um agente político, por ter feito parte do círculo de Petrashevski que se contrapunha ao Tsar, e Dostoiévski vai mostrar como aquela instituição total extirpava dos prisioneiros sua individualidade, já prenunciando, assim percebia Michel Foucault, esse filósofo francês, já prenunciando a dimensão da instituição total e da sociedade de vigilância, de coercitiva, do Estado policial. Então Foucault, por exemplo, foi mencionado pela minha professora da época da graduação como um autor, um filósofo influenciado pela obra de Dostoiévski. Mas para além dessa menção, desse paralelismo mais temático, sociofilosófico, socioliterário, é importante dizer que as tomadas de posição dostoiévskianas para desvelar o psiquismo da nossa condição humana, da nossa natureza humana, as dimensões translocadas, a fusão entre culpa e amor, vontade, desejo e morbidez, influenciaram as mais diversas tradições que vão
dos vanguardistas, surrealistas, expressionistas, até, digamos, o existencialismo sartreano, as obras de Albert Camus. Quero dizer a vocês aqui que o monólogo interior, o fluxo de consciência, a quebra da linearidade narrativa pelo fato de a instância narrativa ser colocada no coração mesmo, no epicentro mesmo da crise. Vejam, em Dostoiévski, por exemplo, no conto Adócio, de 1876, e também no romance O Idiota, de 1869, há momentos clamorosos em que o foco narrativo se aproxima da dor lancinante das personagens. No romance O Idiota, existe um momento em que o narrador em terceira pessoa se modula e se aproxima de tal maneira da crise, do ataque epilético iminente do grande príncipe Muishkin, essa fusão dostoiévskiana de Dom Quixote de Jesus Cristo, que nós começamos a ver a dissolução mesma da linguagem, a fusão da linguagem com seu objeto mesmo, no caso, a crise de epilepsia. E aí as categorias de vislumbre, de entendimento, de cognição, de emoção se esvaem. E nós temos uma narrativa que quase prenuncia a falta de pontuação e mesmo o espaciamento gráfico dos experimentos concretistas, malarmaicos, vanguardistas do próprio concretismo. Dostoiévski como que implode a linearidade do relato, como que saindo vamos dizer assim, da horizontalidade das linhas num texto literário para chegar até a pulsão, até a sismografia do nosso afeto. E isso prenuncia os monólogos interiores, os fluxos de consciência de uma grande autora como Virginia Woolf, ou os monólogos interiores e os fluxos de consciência caudalosíssimos de um Ulisses, do grande James Joyce. E nós estamos falando nesse sentido da escrita automática, próxima para os autores e autoras do surrealismo, da dinâmica mesma do inconsciente, né, que Dostoiévski traz à tona. Sem que nós nos esqueçamos de que em Adócio, por exemplo, o narrador da história está diante do caixão da esposa, que havia se suicidado, e ele sentiu uma dor enorme, lancinante, como que sentindo culpa pelo fato de sua esposa ter cometido suicídio. E aí o narrador procura estruturar o fio da história a partir não de um momento distanciado, como se fizesse terapia, tentasse significar ou ressignificar a sua dor, mas justamente em face do caixão, tentando coligir, compilar os fragmentos, os estilhaços da história enquanto sofre, enquanto a dor lhe é lancinante. Esse é um Dostoiévski do século XIX, implodindo e explodindo a verossimilhança realista, aquele realismo paulatino, e colocando suas histórias, colocando o termômetro de suas histórias na febre da crise, trazendo novas possibilidades expressivas, já no século XIX, que viriam a ser amplamente exploradas ao longo do século XX. Quero dizer também que, quando eu penso na obra do grande escritor francês, nascido na Argélia, escritor, portanto, franco-argelino, Albert Camus, quando eu penso nas obras de Albert Camus, quando eu penso em O Estrangeiro, quando eu penso em A Peste, quando eu penso em A Queda, quando eu penso no ensaio Mito de Sísifo, eu entendo que Albert Camus é um autor cuja obra se dá, se concebe, se escreve à sombra, no melhor dos sentidos da expressão, de à sombra de Dostoiévski. Por quê? Tudo que Albert Camus faz é tentar responder, a meu ver, a essa questão formidável e fundamental de um Fyodor Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido? Camus procura estruturar a sua obra tentando legitimar a prorrogação, a permanência, a continuação da existência num mundo sem absoluto, num mundo que questiona radicalmente a existência de Deus, num mundo cuja finitude desponta para nós como sem sentido, como uma idiotia completa, sempre e quando, e são muitas vezes, nós sofremos.
e tentamos entender por que sofremos. E muitas vezes percebemos que não há propriamente um porquê do sofrimento, mas que o sofrimento, numa sociedade como a nossa, e num mundo em que nós somos chuva de átomo, sem qualquer tipo de sentido, sem um absoluto, sem uma transcendência, e essa é a opinião de Albert Camus, né? Eu estou reportando aqui as ideias de Camus. Camus então tenta imaginar se é possível imaginar Sísifo feliz. Ele diz que é preciso imaginar o condenado pelos deuses a rolar uma pesada pedra morro acima, sem dela poder se desvencilhar. Se é possível imaginar Sísifo, esse condenado que vai rolando a pedra e em muitos momentos pensa, vou deixar que essa pedra passe por sobre mim. Mas ainda que eu não o faça, ainda que até o fim da minha vida prossiga rolando essa pedra, não chegará o dia em que a pedra de fato passará por sobre mim, em que eu vou morrer. Então, quando Camus fala é preciso imaginar Sísifo feliz, entendam que essa colocação, que fecha o ensaio O Mito de Sísifo, é uma tentativa de resposta para Dostoiévski, dizendo, a despeito da morte de Deus, ou do questionamento radical em relação à existência de Deus, uma vez que Camus era ateu, quero continuar vivendo. E Camus sabe que, como diz a primeira sentença do seu ensaio O Mito de Sísifo, não há senão uma questão filosófica verdadeiramente séria, o suicídio. Camus bem sabe que essa talvez seja, imaginar Sísifo feliz, uma impossibilidade. Vejam então uma gama bem variada de autores e autoras influenciados por Dostoiévski. E mais, quero dizer a vocês que Franz Kafka, autor dos grandes A Metamorfose, O Processo, O Castelo, né, Na Colônia Penal, também pode ser tido como um autor sumamente influenciado por Dostoiévski, só que aqui eu diria às avessas. Enquanto as personagens de Dostoiévski sofrem, mas ainda assim tentam significar o sofrimento, entender de onde ele vem, por que ele ocorre, em termos existenciais, em termos grandiloquentes, em termos sociofilosóficos, histórico-filosóficos, psicológicos, só que muitas vezes a peleja é perdida e as personagens não conseguem sair do ringue, mas sabem que estão no ringue. Eu diria que Franz Kafka tem uma atmosfera infernalmente dostoiévskiana, subterraneamente dostoiévskiana, né? Aí pegando aqui a metáfora do subsolo, sem, por outro lado, trazer à tona para as personagens o poder de significação das grandes personagens dostoiévskianas. É assim que o Joseph K., um Gregor Samsa e um Agrimensor K., personagens respectivamente do romance O Processo, da novela Metamorfose e do romance O Castelo, sofrem ignomínias, sofrem desalento, desamparo, percebem o caráter absurdo da existência, mas não sabem significar propriamente o que está acontecendo. Existe, na passagem de Dostoiévski para Kafka, aquilo que eu vou chamar de um radical encurtamento, embotamento do horizonte de expectativas, significações, ideias e pretensões das personagens com relação ao mundo, né? Dostoiévski já antevira essas dimensões no seu diagnóstico lancinante sobre a modernidade. Mas em Kafka, esse diagnóstico deixa de ser uma torrente de significação filosófica articulada pela voz das personagens, deixa de ser isso, para se tornar, vejam vocês, uma dor lancinante de quem vive a claustrofobia, vive o fechamento da existência, a coerção, a impossibilidade de esperança e sequer consegue entender o que desaba sobre si. É assim que esse paradoxo kafkiano de um aforismo formidável que enuncia a esperança infinita, mas não para nós. Es gibt Hoffnung, unendliche Hoffnung, aber nicht uns. Esse aforismo parece também uma resposta a Fyodor Dostoiévski. E aí, gente, eu gostaria de pontuar também uma pergunta que me foi feita muitas vezes no canal,
dentro dessa categoria para nós sabermos quais autores e autoras foram influenciados por Dostoiévski. Mas Soler, Machado de Assis leu Dostoiévski? Olha, eu já li um ensaio do professor Boris Schneiderman, né, que traduziu muitas obras de Dostoiévski do russo para o português e é fundador da cadeira de literatura russa na Universidade de São Paulo, de modo que todas e todos nós somos muito gratos ao professor Boris Schneiderman pelo seu trabalho, dizendo que não há comprovação cabal da leitura de Machado de Assis, de Dostoiévski por Machado de Assis, mas é muito possível fazer cotejos, comparações entre, por exemplo, as dimensões da loucura, da intensidade de um príncipe Muishkin, de uma intensidade quixotesca do príncipe Muishkin, com o alienista, né? Com as dimensões de Simão Bacamarte, o alienista, o psiquiatra de Machado de Assis, nesse que para mim é o maior texto de Machado de Assis. Inclusive, eu já ministrei um curso sobre Dostoiévski e Machado de Assis, e se você tiver interesse em se inscrever, basta colocar aqui embaixo uma mensagem, fala, Soler, teria interesse em ter acesso às aulas que eu explico para você como você pode fazer para se inscrever. Eu não poderia deixar de dizer também que dois outros gigantescos autores da literatura brasileira leem Dostoiévski com muita proficuidade. Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. E eu devo dizer que tanto Guimarães Rosa quanto Clarice levam às últimas consequências algumas premissas da obra de Dostoiévski. Comecemos por Clarice. Clarice Lispector, como que dilui, como se ao calor da cera, com a chama da vela, a vela se autoconsumisse, ela iluminasse enquanto se dilacera. Clarice Lispector, ao meu ver, dilui o cogito, a racionalidade, a cognição dostoiévskiana, esse ímpeto de razão que constitui fundamentalmente Dostoiévski, para chegar até não é nem a derme, não é nem é o transpassar da epiderme, a derme mesma da vida, a esse fator telúrico, a essa dimensão mais profunda da existência, diluindo a representação, a verossimilhança e o poder da linguagem para chegar ao inominável, para chegar à experiência mesma. Se Dostoiévski, mesmo na crise, trazendo a linguagem da crise, quebrando a linguagem, tenta exprimir uma cognição daquilo que se passa, Clarice Lispector, muitas vezes, sobretudo naquela que eu considero a sua obra-prima, né? A Paixão segundo GH. Clarice Lispector vira a linguagem a contrapelo. Mostra para nós as costuras de uma meia virando a contrapelo, virando uma luva a contrapelo, e nós temos a impressão de que a linguagem deixa de apontar para algo. Por exemplo, quando eu falo a palavra relógio, eu aponto aqui para esse reloginho que vai marcando a cronologia da minha expressão aqui, do tempo. Clarice Lispector vai como que derreter a lá Salvador Dalí, a representação do relógio, e nos trazer a sua dimensão anímica, telúrica, subjetiva, emocional, nos aproximando daquilo que nós temos e que logo já não temos, que é o instante já, a passagem do tempo que corrói cada vivência tão importante, tão emotiva, tão enraizada da nossa vida. É assim, por exemplo, que no conto Amor, um belíssimo conto de Clarice Lispector, a personagem Ana, ao ver uma pessoa que não conseguia olhar, né? Uma pessoa ali que não tinha mais a propriedade da visão, mascando um chiclete, Ana vê a sua vida paulatina, ordenada, concatenada de segunda a sexta-feira, diluída, e começa a perceber que do coração do Jardim Botânico, esse belíssimo jardim no público na cidade do Rio de Janeiro, nasce uma vida de sons unidos, uma vida sinestésica, uma vida que expande os limites estreitos da nossa vivência cartesiana, de tempo, espaço e causalidade, que traz uma emoção, que traz um enraizamento do sujeito para além da cognição. E isso, eu diria que leva às últimas consequências a dimensão da crise em Dostoiévski.
Crise aqui como descoberta de uma vida com a qual poucos e poucas de nós temos contato, senão quando choramos, senão quando buscamos para além do que já está escrito fora de nós, que nos escapa. Agora, João Guimarães Rosa vai no sentido da amplificação da linguagem, como Clarice, mas eu diria que ele transcende o próprio Fyodor Dostoiévski no caráter ecumênico das suas investigações espirituais. Eu me lembro aqui de Riobaldo, essa personagem simplesmente formidável de Grande Sertão Veredas. Dostoiévski, é bem verdade, bebe no judaico-cristianismo, e eu próprio, como pesquisador de Dostoiévski, na minha tese de doutorado, no meu livro Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, obra publicada pela editora Edra em 2018, cujo link está aqui embaixo desse vídeo, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês. Eu mesmo aproximei Dostoiévski de Allan Kardec, de um diálogo com o Espiritismo. E Riobaldo diz que bebe água de todos os rios. Embrenha certo, católico, ouve os sinos protestantes e também segue seu compadre Quelemen com as lições de Kardec. É nesse sentido que esse ecumenismo rosiano, quando nós transcendemos Grande Sertão Veredas e chegamos e aterrissamos, ou pegamos a canoa da terceira margem do rio, é assim que a terceira margem do rio, Guimarães Rosa transcende a tradição judaico-cristã, a tradição de um eu que vê o mundo fora de si, fazendo com que rio, canoa e pai sejam o mesmo caminho, o Tao do taoísmo, o caminho de fusão da parte com o todo, o caminho da percepção do além-mundo, do reino do Hades na mitologia grega e nas dimensões teológicas do judaico-cristianismo, do mundo dos mortos, daquele mundo que transcende a vida. Guimarães Rosa, Clarice Lispector, sumamente influenciados por essas especulações filosófico-espirituais de Dostoiévski. E eu diria que o conto O Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski, como que desemboca, como que é, ele próprio, a terceira margem do rio de Guimarães Rosa. O sonho dessa personagem dostoiévskiana, o sonho transcendental, é a terceira margem dostoiévskiana, rosiana. Eu estou ministrando nesse momento, eu faço essa resenha em dezembro de 2021 e ainda estou ministrando um curso sobre Dostoiévski em diálogo com Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, Tolstói. Se você quiser ter acesso às aulas desse curso, mesmo que você esteja assistindo a essa resenha no futuro, você pode deixar a sua mensagem aqui embaixo e dizer: Vassoler, quero assistir às aulas desse curso, e eu vou explicar para você como se inscrever, tá bom? Então, gente, vocês percebem que é difícil falar, setorizar Dostoiévski na literatura, na psicologia, na filosofia. Para terminar aqui a resenha, eu quero dizer que Sigmund Freud dimensionou categorias como complexo de Édipo, pulsão de vida, pulsão de morte, aquilo que eu vou chamar de, ele chamou de psicopatologia da vida cotidiana, mas que eu chamaria de sociopatologia da vida cotidiana, justamente tendo, entre outros autores, como Shakespeare, como Sófocles, Dostoiévski em vista. Freud chegou a dizer que os irmãos Karamazov representavam o maior romance de todos os tempos. E é assim, pessoal, que a leitura de Dostoiévski, além de nos situar com relação aos autores e obras que o influenciaram, e na semana passada eu fiz um vídeo do Vassoler Responde tratando dessa questão. Se você quiser assistir a esse vídeo, quais autores influenciaram Dostoiévski, basta você... Aqui no final do vídeo vai aparecer uma telinha, com a capa desse vídeo você vai clicar e vai ter acesso. Agora, você também pode ir até a playlist Vassoler Responde para ter acesso ao vídeo da semana passada. Tanto os autores que influenciaram Dostoiévski, quanto os autores que por Dostoiévski foram influenciados e influenciadas, mostram para nós uma verdadeira cartografia do conhecimento, dos afetos, da leitura, da formação. De tal maneira que todas as pessoas que entram no universo dostoiévskiano
tem diante de si aquilo que eu vou chamar de uma cosmologia dos afetos, do conhecimento e de uma aventura, de uma argonáutica em direção ao coração da natureza humana, ao coração de toda uma época, ao coração da modernidade, que para Dostoiévski, em boa medida, era um tempo sem coração, desalmado, alienado e colocando Deus e os afetos no exílio. É assim então, pessoal, que eu procurei responder neste vídeo do Vassoler Responde a seguinte pergunta: que autores e autoras foram influenciados pelo grande escritor russo Fyodor Mikhailovich Dostoiévski? Se vocês gostaram de mais esse vídeo do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez aqui ao meu canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo do vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar justamente um membro, uma membro humanista do canal e contribuir, segundo sua situação financeira, com esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem aos vídeos do Vassoler Responde, que acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até o próximo vídeo do Vassoler Responde, pessoal, e tchau, tchau!